A situação do Brasil é tão desesperadora por conta do desgoverno do capitão presidente Jair Bolsonaro que muitos acreditam que aqueles que fazem oposição ao capitão não devem ser criticados neste momento. Na verdade, este é um grande equívoco. Neste vídeo, nós vamos conversar a respeito da equiparação que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Como que o senhor vê a questão do armamento? É a favor, é contra? Por quê? Pretende mudar isso? Deixa eu dizer uma coisa, eu sou contra. Você está lembrado que quando eu era presidente da República e o ministro Maston Rabassa era ministro da Justiça, nós fizemos o recolhimento de 620 mil armas e tocamos fogo em praça pública. Isso não significa que um cidadão que tem uma fazenda não possa ter uma arma na casa dele. Isso não significa que o cidadão que tem uma fazenda possa ter, porque eu sei que há roubo de gado à noite, que há roubo de cavalo, que há roubo de qualquer coisa à noite. Você pode ter o segurança, você pode ter uma arma. O que não é prudente é que um cidadão que não saiba utilizar a arma tenha uma arma. O que é importante é que ele possa ter alguém especialista em segurança para tomar conta da propriedade dele. Porque esse negócio da arma não vai só para o campo. Esse negócio da liberação de arma, tal como foi feito, que eu sei que muita gente gosta, quem é que está dando arma para o crime organizado? Antigamente o crime organizado tinha que roubar um arsenal do Exército no Rio de Janeiro, ou tinha que roubar um arsenal da Polícia Militar em São Paulo. Hoje ele está comprando, ele compra rifle, ele compra uma metralhadora, ele compra pistola, compra 2.000 balas. Para que isso, gente? Não é necessário. Sabe, essa liberação alucinada, sabe, de armas para favorecer quem? O que o Bolsonaro diz? E o filho dele diz? Ah, o povo armado, sabe? O povo não pode... É o mesmo discurso que o Chávez fazia. O povo não precisa de arma, o povo precisa de trabalho, de salário. Qual? A terrível situação que vivemos no Brasil por conta do desgoverno do capitão presidente Jair Bolsonaro não pode tirar de nós a capacidade de formular críticas. Digo isso porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi bastante infeliz ao dizer que os fazendeiros têm o direito a possuir armas e, ao mesmo tempo, em comparar o capitão presidente Jair Bolsonaro ao ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Na verdade, as declarações de Lula, elas despolitizam a população. E isso é muito ruim. Evidentemente que nós sabemos que o jogo do ex-presidente Lula é acenar para o agronegócio para conquistar votos no setor. Mas isso é significativo para nós, quanto população? Alguns dirão, não, mas a situação é muito desesperadora, é preciso derrubar o capitão presidente Jair Bolsonaro. De fato, nós precisamos derrubar o capitão presidente Jair Bolsonaro, mas isso significa que vale tudo? Vale abraçar qualquer pessoa? Vale fazer qualquer aliança? Eu acredito que não. Além disso, nós precisamos discutir ao menos duas questões. A primeira é que a burguesia é extremamente violenta. Tanto é verdade que a burguesia utiliza constantemente o braço armado do Estado contra os mais pobres. A segunda questão é que quando Lula compara o capitão presidente Jair Bolsonaro ao ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ele demonstra não ter conhecimento da realidade da Venezuela e também da América Latina. Isso porque a América Latina, como nós sabemos, foi palco de diversas intervenções sangrentas, planejadas pelos Estados Unidos. Isso aconteceu na década de 50, na Guatemala de Jacobo Arbenz, aconteceu na pequena ilha de Granada, quando era presidida pelo socialista Maurício Bishop. Inclusive Bishop foi brutalmente assassinado, foi fuzilado
em Granada. Essa é uma história pouco conhecida aqui no Brasil, inclusive. Depois nós tivemos o horror da derrubada do governo de Salvador Allende no Chile pelo fascista Augusto Pinochet, tudo isso com a participação dos Estados Unidos. Evidentemente que a Venezuela não teria um destino diferente, isso sem contar das tentativas de assassinato a Fidel Castro em Cuba, e é claro que a Venezuela também sofreria o mesmo impacto se Hugo Chávez não tivesse tomado uma outra medida quando conquistou o poder no final dos anos 90. Ocorre que, no caso da Venezuela, a gente pode, inclusive, discutir as questões dos bloqueios econômicos que são impostos pelos Estados Unidos, que são criminosos. São criminosos. Os bloqueios impostos à Venezuela, eles não são legais, não há nenhuma margem legal que sustente-os, que consiga mantê-los em pé, mas os Estados Unidos, com todo o seu autoritarismo, com toda a sua violência, os impõem. Evidentemente que não é possível confiar no governo, em qualquer governo estadunidense. Portanto, a situação da Venezuela, que se opõe ao regime econômico, às imposições dos Estados Unidos, evidentemente que é uma situação bastante delicada, muito diferente do que acontece aqui no Brasil, onde o capitão presidente Jair Bolsonaro até prestou continências à bandeira dos Estados Unidos. O Brasil nunca se opôs aos Estados Unidos. O Brasil nunca tentou resistir ao imperialismo estadunidense. Tampouco o capitão presidente Jair Bolsonaro. A situação da América Latina é profundamente difícil, é uma situação bastante complexa e, portanto, não pode, lógico que não se deve comparar um governo proto-fascista, como é o caso do governo do capitão presidente Jair Bolsonaro, que é um vassalo dos Estados Unidos, ao governo de Hugo Chávez, que tentou resistir às imposições imperialistas em seu país. Claro que Lula, ao fazer isso, ele comete graves erros e ele não consegue, dessa forma, contribuir para a formação política da população que poderia sustentar o seu governo, que são os trabalhadores. Abraçar a burguesia, tentar fazer um pacto com uma burguesia que pensa que a capital do Brasil deveria ser Miami, é talvez o maior dos erros.